Esta cidade tem 270 anos. Começou como uma aldeia pacífica recebendo 30 casais açorianos. Logo conheceu a guerra, o cerco, as provações e fez seu encontro com a história. É uma cidade orgulhosa, uma cidade latino-americana, uma cidade de imaginação e súbitas belezas, mas também é uma cidade com as feridas expostas por longos decênios de opressão e cobiça dos poderosos. É uma cidade de humilhados e ofendidos. Este homem, Ademar da Silva Costa, 41 anos, brasileiro, casado, é um deles. Abaixo de sacrifício, o serviço muito bravo, né? E o ganho era muito pouco. A gente não podia viver lá, né? Porque era só terra de arroz, que meu pai trabalhava lá fora, né? Em Rio Pardo. E aí viemos pra ir cortar mato, essas coisas, né? E trabalhar em olaria. Enfim, muito serviço que achava, nós fazia, né? Ah, isso aí era mais sacrificado, porque nós vivíamos nos matos cortando lenha na Tanac. E muitos dias não tinha o que comer, a gente trabalhava lá, chovia, o patrão não dava dinheiro, né? Passei muitas vezes sacrificado, pedindo para minha sogra um aipim para poder comer, para sustentar meus filhos lá onde nós morávamos. Aqui nessa vila eu faz 1 ano e pouco que estou aqui. Trabalhei 1 mês e pouco numa obra ali, mas como não deu o salário muito pouco, né? E vivo mantendo meus filhos no papel aí, que muita gente bebe também nisso aí, né? Trabalhando nisso aí, né? Que o seu Fernando Collor nunca nos ajuda em nada, né? Só apoia só o rico, como diz outro, né? Então nós somos obrigados a viver nesse estado que nós vivemos aí, né? A situação nossa aqui, ó, até água nós não temos, né? Luz nós não temos, né? Vivemos assim como muita gente vê nós aí atravessar a faixa com criança pequena, buscando água. Mas com tudo, esse sacrifício é muito melhor do que viver em outros lugares, para fora aí. Nossa. Não, antes nós viemos para Canoas. De Canoas eu trabalhei numa obra lá. Aí da obra vim para Teodoro. Da Teodoro eu saí e fui para Vila Dica aqui. Atrás aí. Aí eu morei 5 anos ali trabalhando de carrinho. E criando meus bichinhos. E dali parece que a vida continuou melhor do que lá fora onde nós estava. Mas com tudo é sacrificado, né? Porque sempre judiado, abaixo do serviço sem para poder ganhar um tostão para alimentar meus filhos. Eu tenho, desde 74, trabalhando em obra, mas é aos poucos, que não dá para manter, né? E assim a gente bebe de carrinho, a gente vende um papel hoje, recebe um dinheirinho. Para ir trabalhar numa firma, a gente pede um dinheiro adiantado pro patrão, eles mandam a gente, tem que trabalhar a semana toda para poder ganhar aquele tostão, né? E mais a mais tem que esperar uma fila medonha para poder, sexta-feira, receber a mixariazinha que a gente ganha naquele serviço, mandado por 3 ou 4, que não dão o seu valor pro empregado que ele tem lá dentro. Meu nome é Rose. Bem antes, eu trabalhava no lixão. Trabalhei na minha base, mais ou menos que eu calculo, eu trabalhei 6 anos. Daí fui trabalhando. Depois me deu vontade de sair de lá. Daí eu peguei e saí de lá. Daí resolvi trabalhar em casa de família. Daí trabalhei numa casa de família, numa só.
Depois conheci uma conhecida minha, que era a Ana, pegou e me convidou para ir pintar a casa. Aí nós fomos para a praia pintar a casa. Nós pintamos casa. Pintamos umas 2 casas. Daí depois eu resolvi voltar para Porto Alegre de novo, lá em Praia de Cidreira que eu tava. Daí eu voltei de novo, daí fomos cuidar um mangueirão de porco, onde convivem os porcos, né? Um cercado onde tem os porcos. Daí comecei a catar lixo para colher comida para os porcos. Depois de uma semana, mais ou menos, que eu já estava trabalhando no mangueirão de porco, daí apareceu uma Cristina e me convidou para trabalhar no galpão. Daí eu comecei a trabalhar no galpão. Bom, desde quando eu entrei aqui pra dentro, eu me sinto bem, né? Porque as condições daqui pra mim, que já trabalhei no lixão, é muito mais melhor, por causa que no lixão dá pra se defender também. Mas lá já era mais ruim, por causa que não tinha como a gente se defender do mau tempo, assim, quando chovia, né? E quando era verão, era muito sol. Então aqui dentro é muito mais melhor, porque a gente se sente mais melhor pra trabalhar com todos unidos. E a gente passa a tarde bem, brincando e rindo. E que se ganha para poder se defender. Na Ilha Grande dos Marinheiros, funciona a Associação das Mulheres Papeleiras e Trabalhadoras em geral. Ela coordena o trabalho de reciclagem de lixo em 2 galpões. Um na própria ilha e o outro na Vila Santíssima Trindade. A Associação das Mulheres é uma organização civil e nasceu destinada a dar combate à miséria e à desesperança. As mulheres da associação sabem muito bem disso. No começo eu me senti constrangida, porque no lixão eu trabalhava assim do meu jeito, né? Que até agora eles ainda falam pra mim que do jeito que eu trabalhava aqui dentro, eu queria catar só eu queria catar pra mim no meu lugar. E as regras aqui dentro, que é o certo, é que cada um catar um pouco e limpar todas junto o chão, né? Principalmente o chão, em qualquer lugar. Então eu achava assim que era que nem um lixão. Mas daí elas falavam comigo, eu queria assim gozar, né? Ser meu jeito. Daí eu não falava com elas, puxava conversa comigo, eu não falava. Elas falavam para a irmã Cristina: ah, irmã Cristina, eu não sei que a Rose tem, que ela não fala com nós. Daí um dia a irmã Cristina chegou e disse bem assim: mas por quê? Chamou a atenção de nós todas. E perguntou por que toda a vida que todas estavam juntas, eu sempre estava separada. Daí elas perguntavam para mim, eu não dizia nada, mas não era por nada, era do meu jeito, né? Que eu ficava sem jeito. Achava assim que elas não queriam assim eu aqui dentro, mas não era pensamento meu, mas depois não. Agora eu me sinto como se fosse igual a elas. Porque eu não sou racista, não tenho medição de cor. Para mim todas as pessoas são igual. A cor não quer nada dizer. Todo mundo sangue é igual, quer dizer que para mim assim, ela sendo alemã ou não sendo, para mim, as mesmas pessoas, igual a eu, para mim. E eu, do jeito que eu vejo agora, que eu já estou bem acostumada com ela, eu também sou igual a elas, para elas. Este palácio de sonho e consumo é também um pedaço do Brasil. Ademar da Silva Costa, 41 anos, brasileiro, jamais ultrapassará seus portões. Porque eu trabalho só naquilo agora de uns tempos para cá, né? Que lá é onde nós temos, é o lugar apropriado só daquilo, porque não existe obra, o nosso governo não dá serviço, né? Nós somos obrigados a trabalhar só naquilo, porque dá mais um pouco, né? E sai com as minhas crianças, né? Um junta cata de um lado, o outro cata do outro. E assim nós vamos vivendo, né? Que é melhor de viver, né? Ah, meu dia é o seguinte, quando eu me levanto, primeiro faço fogo, meu fogão de ferro que eu tenho lá, me lavo, tomo meu chimarrão e depois pego meu carrinho, boto as rodas e saio a trabalhar, né? Aí saio a catar para um lado e para outro, eu e os filhos, né?
Até encher o carrinho. Quando enchemos o carrinho, nós vamos embora para casa. Chegamos às vezes 2 horas da tarde, 3 horas. Porque não adianta vir com o carrinho vazio, porque não dá nada na rua também, né? Mas sempre melhor do que outro serviço, porque não se acha outro. Não tem trabalho, o governo não dá serviço para ninguém, né? Aí eu chego, descarrego o carrinho, descarrego o carrinho, como uma comida quando tem, né, para comer, e descanso um pouco e vou renovar os papéis que a gente usa, catar para um lado e para outro, né, porque tem papel branco, tem papel preto, tudo misturado, né, que em certos lugares não vende aquele papel. Então tem que amontoar ele, botar num saco, o caminhão no outro dia que chega do lixo e levar embora. E o que é bom a gente cata e farda ele para poder vender para ganhar o dinheiro daquele papel. É arroz, feijão, muitas coisas a gente ganha na estrada, né? Pão, carne, essas coisas, né? Então é o alimento da gente que a gente tem, né? Quando não, a gente enfarda um papel e vai vender ali, porque o comprador lá compra e paga na hora, né? Pra gente. E a gente pega numa obra, quando tem serviço, tem que ter a semana toda pra esperar pra ganhar um dinheirinho pra poder comer, né? E ali não. A gente vai ali, leva um papelzinho, que botei no carrinho ali, né? Dá 2, 3 pila. 2, 3 pila, eu pego o dinheirinho, vou lá comprar 1 quilo de arroz, 2 quilos, né? E ali eu vou seguindo a vida com meus filhos, em casa, e a minha patroa. Porto Alegre produz 150 toneladas de lixo por dia. É uma cidade típica do terceiro mundo. 1,5 milhão de habitantes, 300 mil favelados e 150 mil toneladas de lixo por dia. Para a maioria, lixo é apenas lixo. Para alguns, lixo é vida. Antes a gente catava assim, cada um por si, né? E agora não, todo mundo concorda uma com a outra. Se uma está carregando uma caixa, por exemplo, que está pesada, de branco, acha que já é pesado, vai outra lá e ajuda. Então a gente se une uma com a outra para poder fazer o serviço. Nós fizemos tudo junto. Enquanto uma está catando, a outra vai ajudando a outra. E assim a gente faz tudo junto. Nós somos 11 mulheres, né? Nós sabemos fazer. Então nós estamos com 4 de experiência, né? E se ela passar no teste, ela também será uma sócia que nem nós. E só falta ela saber fazer tudo. O nosso teste é durante umas 2 semanas. Se ela souber classificar, que o plástico é o mais difícil para classificar é o PVC, né? Que é difícil aprender para quem não sabe. Para a gente que já sabe é fácil, mas para muitas pessoas já trabalharam aqui dentro e não pararam por causa do PVC, acho difícil. Então é onde não passa no teste. E se passar no teste, ela será sócia, a mesma coisa que nós. Quer dizer, o que a gente ganha, por exemplo, a gente ganha às vezes alimentos, assim como pão para fazer lanche de tarde, para tomar café. Nós, quando sobra, nós repartimos todas nós juntas. Cada um leva um pão, cada um leva um pedaço que nós temos, nós repartimos uma com a outra. Antes da associação eu não trabalhava aqui. E quando eu comecei, elas estavam querendo formar associação. Daí era trabalhado cada um para si, cada um catava para si, pesava, vendia para si mesmo. E não, depois que formou a associação, aí a gente foi catar em grupo. Começamos a pesar tudo em grupo e vender tudo em grupo para não dar briga, né? Porque quando era separado dava briga das mulheres aqui dentro. Qual mais queria catar mais para si, né? Antes era tudo cada um para si. Um catava para si e vendia para si.
E agora, então, foi formada a associação, cada um acata todos junto e o grupo é formado junto, pesa junto e o pagamento também, quando faz, uma pega o dinheiro e faz o pagamento para as outras. Nós viemos para cá porque a nossa terra era pouco, não dava para plantar, né, o suficiente. Daí nós viemos para cá para ver se melhorava nossa vida. Daí meu marido pegou emprego e daí eu fiquei em casa cuidando das crianças. Daí como saiu o galpão aqui, daí eu fui para pedir uma vaga, né, para trabalhar, que todas as mulheres trabalhavam. E eu gostaria também de trabalhar aqui. Daí eu esperei, né, e até que eu consegui uma vaga aqui. Comecei a trabalhar por produção. Daí faz uma semana que eu tô junto com a turma das outras mulheres. Bom, a creche depois que abriram ficou melhor, até para as mães aqui do galpão, que elas não tinham quem deixar as crianças, vinham trabalhar, às vezes muitas deixavam em casa sozinho, ou deixava mesmo com estranho, que às vezes nem bem cuidado era. E ali na creche é bom de deixar, eles cuidam bem direitinho das crianças e é pertinho de casa também. E ali é uma coisa que é tudo conhecido, as que trabalham ali é conhecida da gente. E é uma coisa que é bom de deixar ali. Essa vila, Nossa Senhora Aparecida, era considerada pela prefeitura e pela FUNABEM como a vila em que havia crianças da mais alta periculosidade. Aqui, 500 famílias de catadores, gente extremamente pobre que vive do lixo. Essas casas, porque propriamente não podemos falar em família, porque aqui não tem nenhuma família bem constituída, esse pessoal nessa extrema miséria, sem luz, sem água, sem nenhum atendimento de saúde, nesta situação, a partir das reuniões que começamos com 2 ou 3 pessoas e a partir daí de certos donativos que também recebemos, começamos a concretizar este galpão a fim de as pessoas, em vez de catarem individualmente, catarem juntas. E mesmo no galpão, elas começaram catando cada uma por si, não acreditando uma na outra. Porque até na hora de nós pesarmos, nós ficávamos até 10, 11 horas da noite controlando os pesos de uma por uma e assim mesmo dentro dos sacos, ao lado do plástico, elas colocavam pedras, elas colocavam tijolos para pesar mais. E nós, com aquela preocupação de não perder nenhuma, chamávamos uma por uma, mostrávamos o que tinham feito e tratávamos de questionar se isso traria algum proveito para elas mesmas. Como é que era a minha vida? Minha vida sempre foi difícil. Eu não podia trabalhar, eu operei um seio, tirei um câncer do seio. Eu vivia totalmente pedido. Quem me ajudou muito a criar meus filhos foi a Associação Bezerra de Menezes. Daí depois eu vim pegar um emprego aqui, trabalhei na mesa da Margarete. Daí elas acharam que eu não tinha condições de trabalhar e me mandaram embora. Daí eu saí, fui para os Bezerra de novo e eles continuaram me ajudando. Daí falei com a Lorena me botou no grupo dela e eu estou me sentindo muito bem. Aqui eu tiro pro pão todo dia para meus filhos, tiro pro leite, sustento 7 filhos dentro de casa, sozinha. Por enquanto, até agora, enquanto eu estou no galpão, eles não passaram fome. E estou me sentindo bem. E me sinto muito bem quando nós tudo cozinhamos junto e quando nós todas comemos junto. Eu me sinto bem. E acho que se elas não me mandarem embora, eu vou ficar sempre no galpão trabalhando. E a partir daí, elas então começaram a caprichar mais, a acreditar mais nesta assessoria, que com toda a dedicação nós lhes prestávamos, e daqui a pouco, em vez de catar cada uma por si, conseguimos que elas começassem colocando o papelão, 4 ou 5 juntas, o papelão no mesmo monte. Depois, então, vitoriosa essa experiência, elas aceitaram fazer a mesma coisa com a lata. Depois, aceitaram fazer a mesma coisa com o papel, com o plástico. E hoje, nesse galpão, então, nós temos 6 grupos de mulheres
cada um desses grupos tem uma líder, e essas líderes, então, são o poder de fato do galpão. Todas as quintas-feiras elas se reúnem junto com a assessoria, e aí é decidido tudo. Que preço vai ter o material, e os problemas que houve são avaliados, eles são planejados para a semana seguinte, e assim, no espaço de cada uma das cestas, aquela que é líder, ela pode treinar a sua liderança. Então, realmente, o galpão funciona como uma verdadeira escola de formação de líderes, porque eram 2, depois foram 4, agora são 6 líderes que decidem tudo no galpão. Então, a partir daí, nós sentimos que realmente houve uma caminhada, uma pedagogia realmente colocada em ação, e nós sentimos que a partir daqui nós estamos começando a saber qual é a linguagem que nesse país devemos ter com os últimos, com os mais pobres, não só mais pobres, mas os miseráveis, aqueles que decaíram de tal maneira que sobrou para eles o lixo. Eu falei a semana passada. Não trabalhei totalmente a semana, trabalhei um dia e o resto eu não trabalhei. E a Lorena não me descontou um dia de serviço, me pagou certinho como se eu estivesse trabalhando. Isso aí é uma coisa muito importante, que os outros grupos, eu falhei. 5 dias porque eu botei uma tala no pescoço e elas não quiseram me pagar isso, que eu trouxe o atestado e elas não me pagaram. Elas me deram a metade e disseram que não ia me pagar mais. Daí eu disse tudo bem, daí depois elas acharam que eu tinha que sair. Não, nós não dá, porque aqui dentro, graças a Deus, nós não medimos assim quem cata mais, quem cata menos. É claro que acontece, né, que tem quem cata mais, mas nós não medimos isso. Nós, quando nós trabalhamos pouco ou muito, todas ganhamos o mesmo tanto, não tem nada menos, nada mais. Todas ganhamos o mesmo tanto de dinheiro. Por causa que, não sei, né, a gente se une todo mundo junto, não dá nem para se notar quem ganha, quem trabalha mais, quem trabalha menos. Por causa que, enquanto uma está fazendo uma coisa, a outra está fazendo outra. Então, para mim, na minha pessoa, eu acho assim, que todos trabalham parelho, não tem diferença. 500 anos depois do descobrimento da América, o Brasil é obrigado a pensar na história de seus fracassos e crises. Inflação, recessão, desemprego em massa, salários vergonhosos, concentração de renda. 37 milhões de pessoas ganhando menos de $40 por mês. 30 crianças morrendo de fome a cada hora. Sim, para mim são tudo bom, graças a Deus, né? Não tenho queixo de nenhum Deus. Eles vivem na casa deles, eu vivo na minha, né? Quando eles precisam de uma coisa, podendo servir, eu sirvo. Quando eles têm, eles me servem também, né? Porque são tudo unidos, são tudo da mesma família, tudo trabalhador, tudo igual, né? Quase. Muitos poucos lá que não trabalham assim, né? E assim nós vivemos todos lá, igual, todo mundo, né? E eu, depois que termino o trabalho, quando tenho uma água, me lavo um pouco, né? E vou agarrar e me deitar na cama lá, né? Como a senhora viu, meu quartinho lá, né? Minha patroa. Minha mulher e meus filhos veem uma televisão lá, mas eu, como não gosto de ver, vou descansar, me deitar para no outro dia seguir o serviço novo. Que eu não tenho mais o que fazer, né? Sobre aquilo. Às vezes, quando tenho um vício de tomar um trago, uma coisa, eu mando os filhos buscar, quando eu posso tomar uma cerveja, que é a minha bebida, eu tomo, e quando não posso tomar, fico deitado em casa e pronto, né? Não gosto porque a gente encurta muitas coisas quando a gente vê, né? Então, a gente que se não se meter em ambiente que não pertence, a gente não se incomoda em nada, né? Que não paga a pena pra gente. Como eu vejo certa gente andar aí na rua, como em certos lugares andam, né? Mas às vezes a gente vê andando de carrinho em certo setor, por aí afora, vejo a pessoa caindo, dormindo, em tudo até lugar, né? Então, eu acho o seguinte, que aquilo pra mim não me serve andar na rua ali de noite, na casa de um vizinho, no outro, porque ninguém também vai na minha casa, a não ser, assim, pedir um favor um pro outro, uma coisa, eles não vão também na minha casa.
Nós, tudo, nós estamos esperando, como disse, que é para nos tirar daquela vila lá, né? E se eu largo do serviço que eu tenho, muitas vezes, para procurar um colégio, eu não tenho caderno, não tenho um lápis, não tenho nada, né? E então a situação está difícil sobre isso aí, né? Hoje, às vezes um colégio vai uma criança lá, uma mãe vai, ou eu vou, chego lá, hoje não tem vaga, né? Então a gente está tentando para, como disse que vão nos levar dali embora para outro setor, para outro lugar. E aí a gente pode ser, prometendo, que estão prometendo dar um colégio e no meio da vila, né? Aí pode ser que melhore a situação, menos por si, né? Que eu não tenho estudo de nada, só meu nome e não sei fazer ainda. Olha, veio uma proposta de se trabalhar em grupo com organização. Então foram convocados desta vila umas 70 pessoas que eram catadores no lixão da Sertório. E a maioria não aceitou, não acreditou na proposta. Então a gente voltou à segunda, a terceira tentativa, então esse grupo de mulheres, devido a elas serem também ligadas a um clube de mães, ligadas à igreja, elas se propuseram e acreditaram nessa proposta de trabalhar juntas e se encaminhar para um trabalho organizado. Durante um ano elas trabalharam com o lixo que era trazido de igrejas, de escolas e de particulares. Elas trabalhavam no pátio, na frente de casa, ou onde desse, né? Até que foi comprado um barraco, aí elas trabalharam mais um ano. E em seguida foi iniciada a construção do galpão, que passou então oficialmente a se organizar como associação. Um trabalho bem orientado, inclusive por pessoas que entendem do lixo e principalmente a comercialização. E o produto é feito também conforme a colocação. Mas esse trabalho é muito específico. É como se fosse ao redor de uma mesa onde todas agem, trabalham e de onde sai o seu ganha-pão. É uma coisa assim empolgante, porque entra em jogo toda a pessoa, o seu ser, as suas aspirações, as suas alegrias, as suas dificuldades. É um estar junto com pessoas que estão em busca, primeiro do seu pão e depois também muito do seu ser, como mulheres, que suas dificuldades resolvidas e debatidas em comum. Isso é uma coisa que constrói, principalmente hoje, em que a mulher está tomando a sua vida com suas próprias mãos, está se autoliberando, ela está mostrando o seu valor que sempre permaneceu oculto. É irônico que num país como o Brasil, onde existe hoje, pelos dados oficiais, no mínimo 170 milhões de habitantes que vivem na miséria absoluta, que toda a tecnocracia brasileira, exilada emocional, na verdade, do primeiro mundo, não consiga perceber, através dessa tecnologia tão simples, tão humana, e que resgata tanto o discurso dessa civilização greco-romano-judaico-cristã do amor ao próximo, não perceba que isso é o mínimo que se pode fazer, não só em resgatar toda a matéria-prima que hoje se joga fora como lixo, mas principalmente ampliando o empresariado, ampliando inclusive um processo que pode ser reversível e que pode transformar a reciclagem de lixo em todo o terceiro mundo como um processo não só de reciclagem de resíduos, mas principalmente de resgate do lixo humano hoje, que é o catador do lixo. Ai, sente-se mais bem, que parece que a gente tá viva, sabe? Porque no lixão a gente fazia aquela luta toda ali, cada um ia pro seu lado e pronto. Aqui não, aqui a gente chega o fim de semana, sexta-feira, quando a gente recebe, que é o final
nosso serviço, né? A gente recebe um dinheirinho, tanto quanto for, todo mundo fica parceiro, cada um pega o seu dinheiro, vai para casa, compra a sua comida que tem que comprar, paga suas contas que faz, né? Chega segunda-feira, novo serviço de novo. Para nós tudo é novo de novo. Viemos com a mesma alegria de sexta, como toda semana nós temos, para enfrentar o que nós temos que enfrentar para nós poder se defender. E se defendemos bem, pelo menos eu me sinto bem. Pelo menos, claro, me sinto bem feliz mesmo. Bem feliz. Por causa que daí a gente sai de casa, né? Eu quando chega domingo já me sinto mais ruim. Quando chega, eu fico pensando assim, tomara que chega segunda-feira de uma vez para mim trabalhar de novo. É que a gente se acostuma, que em casa ninguém toma café em casa. Já é começando por aí, que nós já somos unidos até no café. Que nós procuramos todo mundo tomar café junto, porque daí a gente sente fome, tudo junto. O mais engraçado é que daí cada um traz um pedaço de pão, se eu não trago, outras trazem, reparte comigo. E que nós ganhamos do padre que traz para nós. Ele nos traz, assim, quase toda semana ele traz para nós. Nós repartimos e comemos tudo junto aqui. Então eu pergunto para as gurias, como é que foi no fim de semana? Nós estamos loucas para chegar segunda-feira de novo, para se ver de novo, né? E a gente acostuma. E por ver que a gente vai pro ponto assim, que a nossa casa é só casa de moradia para mim, a casa é só para posar, sabe? Porque eu gosto de estar aqui dentro. Quando chego aqui dentro, assim, coisa mais boa, eu corro para vir para cá para dentro. E então o meu companheiro, né, que é o Paulinho, ele fica pensando, pai, mas como tu gosta de estar lá dentro do galpão? Assim, claro, me sinto bem estar lá, porque trabalho, a gente passa a tarde junto, ri, conversa. Por fim, a gente nem vê a tarde passar trabalhando. Lá fora a gente tem, assim, que muito pelas pessoas e muito pelo patrão. A gente tem que estar ali, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Então acaba enjoando, né? Porque eu nunca trabalhei num serviço assim que eu ficasse muito tempo. Eu acho que é porque o patrão manda muito, eles são muito assim autoritários. Então aqui não, aqui a gente vem a hora que quer, sai a hora que quer. Se quiser sentar para tomar um café ou conversar ou mesmo fumar, que a maioria que tem vício do cigarro, né? E não tem quem diga assim, ó, tu tem tanto horário para tomar o café ou para fumar ou para ir no banheiro, porque numa firma tu tem horário até para ir no banheiro. Então eu acho que aqui é muito melhor do que trabalhar numa firma e ganha muito mais. Meu dinheiro é garantido, que eu ganho 30, que eu ganho 40, que eu ganho 60, já tá, porque é um dinheiro garantido e o dinheiro que o meu marido ganha não é garantido, por causa que quando chega na hora, a gente chega nele, pede para ele diz que não tem, que tal hora vai trazer o dinheiro e nunca chega essa hora. Então o meu dinheiro já é mais certo, que pouco ou não, mas eu ganho, né, dá para me pagar minhas contas e para comer. É muito mais melhor, por causa que ele tem patrão, e tendo patrão é a coisa mais ruim, você sabe mandar. E eu não, eu chego no meu serviço, trabalho, faço as coisas que eu acho que tem que fazer, e não preciso ter pessoa para estar me mandando, faz isso, faz aquilo, Rosa, porque tu tá certo, porque tu tá errado. Não, eu sinto até me mal tendo patrão, porque tendo patrão é a coisa pior que tem. Cada tonelada de alumínio que Ademar e Rose catam são 7 toneladas de bauxita preservadas na Amazônia. Cada tonelada de papel que Ademar e Rose catam são 150 árvores poupadas. Mas Ademar da Silva Costa não sabe disso. Não sei. Eu não sei. Olha, sobre isso eu não tenho a dizer nada. Porque nosso futuro está muito
para trás, né? Por sermos pobres. Nós não temos quem ajude nós. O nosso governo só nos castiga nós, no rico ele ajuda. E nós ficamos naquele estado sempre, sofrendo toda a vida, né? Fabrício? Fabrício eu não sei, né? A única coisa que eu sei é que eu tô trabalhando, tô lutando para criar ele. É só o que eu tenho que saber. Que seja melhor do que a minha, né? Ou se não for melhor do que a minha, nem que ele esteja trabalhando um dia, não sei se estiver até lá o mesmo trabalho que eu estou fazendo hoje, que tiver lugar para ele um dia, se ele tenha serviço igual o meu, também é serviço, é honesto também. Tá ganhando honestamente. Para mim não é ofensa, como não vai ser para ele. A organização desse grupo de pessoas que trabalham aqui é como se fosse organizar toda a sociedade brasileira, é como se fosse organizar todo o planeta Terra dentro de uma outra visão, dentro de um outro projeto. A sociedade brasileira, assim como a sociedade consumista mundial, ao jogar fora seus dejetos, seus rejeitos, ela jogou fora assim, um monte de gente. A maioria da população foi excluída do consumismo em cima do qual se assenta todo o progresso da economia capitalista. Junto com o lixo, pessoas são jogadas fora. E eis que a essas pessoas é destinado fazer um trabalho produtivo, um trabalho digno, um trabalho criativo, através das suas mãos, reorganizando esses dejetos. Então é uma nova criação. Esse caos que está virado, essa sociedade consumista, não é? Bem da periferia desse caos, esse material agora, que ele se reorganiza, ele volta a se transformar num produto útil, e esse material, ao refazer-se, ao reciclar-se, são as pessoas que vão se refazendo, vão se reciclando, e claro que elas vão ressurgindo dentro de uma nova forma de organização social, dentro de outro tipo de relações. Então aqui as pessoas se esforçam, todos nós nos esforçamos, para que daqui surjam relações de cooperação, onde o senso do comunitário ele prevaleça sobre o senso do individual. Então nós temos esse lado bonito do trabalho para dizer, não existe lixo, existe uma matéria-prima desordenada, desorganizada, que essa matéria-prima desorganizada, se organizar, ela não só refaz a criação, ela também refaz as pessoas. As pessoas que pela estratificação social, a sociedade de classes, ela estraçalha o ser humano. E é justamente bem das bases da classe social, que está mais embaixo, é dali que nós temos a esperança da construção de uma nova sociedade, de uma nova civilização, assentada em outras bases, a partir do trabalho produtivo. Não importa se se trabalha com o lixo, não importa com o que seja, o importante é que é trabalho. Eu sei que é importante o nosso trabalho, por causa que todo aquele material que é separado, então ele é todo reaproveitável, por causa que ele é construído tudo de novo, plástico, as garrafinhas, o copinho, os material todinho, que é o alumínio também. Então ele preserva a natureza, que é as árvores, os rios e a terra.